Fala, builders! Beleza? Hoje eu vou mostrar aqui 6 casos de uso comparando os dois melhores modelos para criação e edição de imagens da atualidade, tá? O Seedance 4 da ByteDance e o queridinho Nano Banana da Google, tá? Quem será que vai levar a coroa, hein? Fica até o final para descobrir, mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo! Bom, antes de mostrar o comparativo entre os dois modelos e os custos e benefícios de cada um, eu vou mostrar aqui primeiro o Seedream 4, né? Para quem aí não conhece, é o novo modelo da ByteDance, né? A mesma dona aí do TikTok. Ele foi lançado recentemente e eles prometem aqui revolucionar aqui a parte de tanto criação quanto edição de imagens para competir ali com o Nano Banana, tá? E dizem que em alguns casos ele até bate o Nano Banana dependendo do seu caso de uso, mas a gente vai ver isso aqui na prática, beleza? Então, vindo aqui para o nosso benchmark, eu criei esse guia aqui para mostrar os 6 casos de uso que eu criei comparando um modelo com o outro, tá? Lado a lado ali, nos mesmos cenários e nas mesmas condições, tá? Então, começando aqui com o primeiro caso de uso. Um caso de uso de UGC, ou seja, eu vou dar para ele aqui um produto, né? E um avatar de uma pessoa, e eu quero que ele me crie uma nova imagem baseado nesses dois elementos, como se fosse realmente ali alguém fazendo a propaganda de um produto, tá? No formato UGC mesmo, beleza? O prompt que eu dei foi exatamente isso aqui, né? Um prompt bem simples, que é um homem jogando beach tênis na praia, e o resultado que ele me deu foi esse aqui. Antes, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Tá vendo? Essa aqui é a imagem original, certo? Individualmente, cada uma, certo? As duas são individuais. E o resultado que ele me deu foi este aqui, ó. Deixa eu clicar aqui para vocês verem. O da esquerda aqui é o Nano Banana. Então veja que ele juntou aqui no prompt que eu dei e colocou a pessoa aqui, esse carinha aqui, né, jogando o beach tennis na praia com essa bolinha. E do lado direito aqui é o Seedream da ByteDance, tá? Então veja que em termos de posicionamento, né, seguir o prompt ali que eu dei, eles foram bem parecidos, né? Aqui no Seedream ele só tá com um movimento um pouco mais alargado, porém a entrega foi bem legal nos dois casos. Mas se você perceber aqui, ó, do Nano Banana, ele aparenta ter uma melhor qualidade do que a do Seedream, né? Então aqui eu achei que ambas ficaram boas, mas eu particularmente ficaria aqui com o Nano Banana, tá? Neste use case, tá bom? Mas você vê aqui que os dois deram um resultado bem legal. Deixa aqui nos comentários o que você acha, qual a sua opinião? Qual ficou melhor, Nano Banana ou Seedream? Então vamos seguir aqui com o nosso benchmark, beleza? Antes de seguir o benchmark, eu aproveitei e fiz um vídeo animado usando o VO3 do Google para ver como é que ficava a animação da imagem em cada uma dos modelos, tá? Aí eu vou deixar aqui para você ver agora. O primeiro vai ser do Nano Banana. Essa raquete de beach tênis é sensacional. O segundo agora vai ser do Seedream. E aí me fala também o que vocês acharam de cada uma dessas fotos animadas com o VO3 do Google, tá? Que raquete incrível de beach tênis. Bom, antes de ir para o próximo caso de uso aqui, eu esqueci de mencionar que eu fiz gerei essas imagens, né, pelo KAI, né, que é esse carinha aqui. Eu já falei dele em alguns vídeos que eu fiz no canal, né, para fazer animação com o VO3, mas basicamente ele é um marketplace onde você consegue utilizar alguns modelos do mercado, top de linha, né, tem aqui o VO3 para gerar vídeo, o Nano Banana, o próprio Seedream, etc. Então eu usei ele para gerar essas imagens e fazer a comparação. Então se você clicar aqui, tá vendo, ó, Nano Banana, ele vai abrir esse carinha aqui, e aí aqui você pode, tá vendo, colocar o prompt e adicionar aqui várias imagens para fazer os seus testes, tá? Para o Seedream, a mesma coisa. Ele também tem aqui a versão do Seedream, e aí você pode fazer a mesma coisa aqui, adicionando várias imagens para fazer os seus testes. Beleza? Só para constar aí para vocês, tá? Para vocês saberem como eu fiz os testes. Mas todos os links eu vou deixar no guia que vai estar na descrição do vídeo, beleza? Bom, vamos lá para o nosso segundo caso de uso, que é basicamente modelagem de produtos. O que seria modelagem de produtos, né? Aqui está o prompt que eu usei, né? E basicamente, deixa eu abrir aqui a imagem, eu estou usando aqui um vestido do lado esquerdo, sem nenhuma modelo, né? Sem nenhum avatar aqui, da cor azul. E do lado direito, eu tenho uma moça aqui com outro vestido totalmente diferente. O que eu quero aqui nesse cenário? Eu quero, passando aquele prompt, eu vou falar para ele, ó, troque o vestido dessa pessoa, mantendo as características da moça aqui, né? Mas com o vestido azul. E aí vamos ver o que ele vai
retornar aqui para nós. Então, vindo aqui para o resultado, esse aqui é o prompt, certo? Que eu usei, basicamente pedindo para ele criar uma imagem com essa mulher aqui usando o vestido. Bem simples o prompt, para ver até que ponto ele consegue interpretar bem, beleza? E aí, no nosso resultado, ele deu isso aqui, ó. Lado esquerdo, dando banana. Você vê que ele manteve aqui bem as características de cor, né? Principalmente, e formato do vestido. Porém, ele cortou um pouquinho, né? Aqui o pé da moça. E do lado direito, nosso querido Seed Dream aqui, ele também manteve as características de formato, porém ele deixou a cor um pouquinho mais forte, né, do que o azul, né, o tom de azul, né, um pouquinho mais forte em comparação ao vestido original. Mas, em ambos, e também, né, ele deixou aqui a pessoa descalça, né, porque como ela estava de vestido, ele também acho que não conseguiu interpretar, né, se ela estava descalça ou com algum sapato, sei lá, alguma coisa vestindo ali no pé, né. Então, no caso aqui, ele deixou ela descalça, como é engraçado, né, e no Nano Banana, ele já cortou o pé, apesar que dá a impressão que a menina tá descalça, né? Mas ele deu uma cortadinha ali, né? Mas enfim, em termos de trocar mesmo ali, modelar, ele fez bem ambos os casos. A qualidade aqui ficou, talvez, do rosto, não tá tão nítido assim, né? Em comparação aqui, ou talvez, tá vendo o close aqui um pouquinho mais... Ele fez um close um pouco mais distante, né? Mas o Nano Banana conseguiu, talvez, reproduzir um pouquinho melhor o rosto e o vestido, tá? Mas ambos os casos ficou bem interessante o resultado, tá? E agora eu vou mostrar também, assim como eu fiz com o caso anterior, que era o rapaz jogando beach tênis, eu também pedi para o VO3, lá no KaiAI, fazer um vídeo baseado nessas duas fotos, para vocês verem como é que ficou, tá? A título de curiosidade. Então eu vou mostrar aqui o primeiro vídeo, que é do Nano Banana, beleza? Este vestido é perfeito para qualquer ocasião, elegante e confortável. E aí, o que achou? E o segundo agora vai ser para o Seed Dream, tá? Então, esse aqui é o Seed Dream que eu vou mostrar agora. Este vestido é perfeito para qualquer ocasião, elegante e confortável. E aí, legal, né? O que acharam? Deixe nos comentários, o que estão achando? Quem tá ganhando até agora? Nano Banana ou Seed Dream? Bora lá! O nosso terceiro use case aqui é mudança de estilo. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho essa foto aqui, com esse prompt aqui, certo? Que é basicamente, eu tô falando para ele transformar essa foto aqui, dessa cena clássica aqui, né, do filme do Deadpool 2 com Wolverine. Acho que é o 3, na verdade, né? Bom, não sei, deixa nos comentários aí, não lembro se foi o 2 ou o 3. Eu acho que foi o 3. Mas enfim, transformar essa imagem em um cartoon style, para ver como é que ele ficaria em cada um dos modelos. Então essa aqui é a imagem original, que vocês estão vendo, né, dos dois aqui. E o resultado final foi esse aqui, ó. O Nano Banana ficou um pouco mais fiel na questão da original, né? E transformando isso para modo cartoon. E o Seed Dream, você vê que ele transformou também no modo cartoon, legal até, só que ele deixou um pouquinho, sei lá, o Wolverine aqui um pouquinho mais gordinho, né? E o Deadpool também, né? Mas ambos deram resultados legais, tá? Enfim, aí acho que vai depender realmente de cada use case e para cada tipo de caso de uso, né? Ou modelo ali que você está usando para o seu produto ou para o seu dia a dia, tá? Mas ambos entregaram resultados bem legais aqui, bem ok, tá? Bom, nosso quarto aqui, lembra que são 6, hein? Fica até o final. Nosso quarto aqui é quadro de fotos. O que é esse quadro de fotos? Basicamente, eu criei essa imagem aqui, também com IA, certo? E aí eu vou falar para ele, ó, eu quero que você crie a partir dessa imagem várias quadros de fotos, como se fosse aquelas fotos, sabe, 3x4, que você tira de frente, de perfil, etc. Eu quero ver o quão capaz ele é de extrair de uma foto original e colocar com um fundo branco e em vários ângulos diferentes. Então, basicamente, eu rodei isso aqui para os dois, e aí o resultado final foi esse aqui é o prompt, tá? Inclusive, depois vão ter acesso a esse guia, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e vocês podem replicar isso no KaiAI para testar, ou no próprio Google Studio, ou em outra ferramenta que você consiga acessar o Seed Dream, tá? Então, basicamente, esse aqui foi o resultado, tá? Eu gerei, nesse caso, duas amostras. Por quê? O primeiro caso, ele me deu isso aqui, eu não achei que ficou tão legal, ele me deu... No caso do Seed Dream, ele me deu poucas opções, e no caso do Nano Banana, ele me deu um pouquinho mais, mas ele, tá vendo que ele deixou a mulher no meio aqui, meio que ele tirou a foto, deixou ela no meio e tal. Então eu rodei a primeira vez, deu esse resultado, beleza? Para ser mais justo aqui com os dois. E rodei uma segunda vez, e ele me deu esse segundo resultado, que já foi um pouco melhor em ambos os casos, tá? Então, se você for ver aqui, ó, no Nano Banana, ele já me deu
ângulos melhores, você tá vendo aqui, né? Com vários, diferentes cortes de ângulo aqui e com background branco, que eu pedi para deixar o background branco, né? O fundo branco, no caso, tá? E no Seedream, ele também me deu vários ângulos, porém ele me deu com a pessoa de corpo inteiro, né? Então aqui, de novo, vai depender do cenário que você quer. Se fosse para um cenário de foto mesmo, 3x4 ali, em vários ângulos, o Nano Banana, obviamente, seria a melhor opção. Mas, num caso de corpo inteiro, e você quer tirar como se fosse mais um ensaio e tal, o Seedream aqui se mostrou mais eficaz nesse sentido, tá? O que você achou aí? Deixa aqui nos comentários para eu saber, beleza? Bom, vamos lá. Nosso quinto caso de uso. Tá acabando. Vamos lá, gente. Brand, ou seja, o que é o brand aqui? Eu tenho uma marca, né? E em vários casos, né? Uma empresa ou uma tem a sua logomarca ali, ela quer fazer o awareness, né? Para as pessoas conhecerem mais, ela pega aquela marca e coloca em vários tipos de objetos, né? Seria isso seria parte do marketing, né, ali. Né? Então, vou pôr meu logo num boné, num caderno, numa caixa, etc. Vários brands ali, né? Então, eu pedi para ele aqui, inclusive eu peguei até o próprio exemplo do KaiAI, nesse caso aqui, que é o exemplo default dele, com a logo da própria KaiAI, tá? E aí eu peguei esse prompt aqui também, lá da KaiAI, do exemplo deles, e passei nos dois, para ver como é que ele ia montar vários showcase ali de produtos diferentes, só que com a marca da KaiAI embutido nesses produtos, tá? Então ele me gerou esse resultado aqui, ó, que eu vou mostrar aqui agora. Ó, tá vendo? Então aqui no Nano Banana, você vê que ele gerou já, ambos têm os mesmos itens, tá? Então aqui tem um boné, uma caixa, tem uma sacolinha aqui no caso, né, um cordãozinho e um braceletezinho aqui. Então você vê que ele deixou bem legal aqui, né, bem nítido a palavra KAI, certo? E no caso aqui do Seedream, ele também deu um resultado bem legal, para falar a verdade. A única diferença é que a disposição é um pouco diferente aqui, né? Então aqui em ambos os casos, o resultado foi bem legal, tá? Então assim, eu até ficaria com dificuldade para saber qual que eu escolheria aqui, né? Porque como são, os itens são um pouquinho diferentes aqui, mas em termos de qualidade mesmo, se você for olhar, ficou bem bacana, tá? Então, nesse cenário aqui para brand, né, usar para marketing, ambos os casos entregaram resultados bem consistentes e bem satisfatórios, tá bom? Bom, vamos lá para o nosso sexto e último caso, que é usar para criar ads, certo? Criação de ads. Então, eu criei esse prompt aqui, bem mais completinho, você pode ver que ele está bem mais completo, para gerar através dessa imagem aqui, que é de um copo Stanley, perfeito? Peguei essa imagem aqui na internet, de um copo Stanley, e aí eu falei para ele me criar um ads com esse copo para uma mulher numa academia e com um slogan, né? Que basicamente o slogan que eu coloquei, pedi para ele colocar, né? É esse aqui, ó, Built for Life, certo? E para ver como é que saiu os dois nos dois modelos, como é que cada um gerou ali, tá? Então, os resultados que ele me entregou foram esse aqui, ó. De novo, os dois ficaram bem legal. Você vê que ficou bem realista, né? A academia, as duas meninas aqui com o bodyzinho aqui, a roupa de academia, tá vendo? Até detalhes do suor aqui e tal. E ambos deram... encaixaram bem, né? A questão do copo aqui na cena e colocou aqui, ó, tá vendo? O Built for Life. No caso do Nano Banana, ele até colocou um subtítulo aqui, né? Hydration for Peak Performance, tá vendo? Isso aqui ele colocou, eu não pedi, ele colocou por conta própria. Mas ficou legal. E aqui do Seedream, você vê que ele o Seedream acho que ficou até um pouco mais dinâmico, né? Esse close, na verdade, o close que ele deu na pessoa, eu acho que ficou até mais legal aqui do ponto de vista de ads, talvez, né? Para chamar a atenção. E o nome também, né? O nome não, o slogan, né? Built for Life, ele deixou maior, né? Com uma fonte diferente e tudo mais. Mas enfim, ambos os casos também ficaram bem legais, acho que bem satisfatórios, e aí é mais questão realmente de ajustar o prompt, o ângulo da câmera e como você quer posicionar melhor ali o seu avatar, né, a sua pessoa ali, para fazer esse tipo de criativo, tá? Beleza? Bom, mas quais são as conclusões e custos, né? Porque tudo isso tem custo e como é que a gente chega a uma conclusão aqui final, né? Bom, em termos de custos, né, a gente tem aqui, no caso eu estou falando de custos usando o KAI, tá? Porque se você for usar a API oficial de ambos, tanto do Seedream quanto do Nano Banana usando o Gemini do Google, são preços um pouquinho mais caros, beleza? O KAI ele tem um custo-benefício melhor nessa situação atualmente na data que eu estou gravando esse vídeo, tá? Então, no caso do Nano Banana, ele cobra mais ou menos 0,02 centavos de dólar por imagem, e o Seedream ele cobra 0,0175 centavos de dólar por imagem. Ou seja, o Seedream aqui é mais barato. Só que no caso do Nano Banana tem um porém. Se você quiser fazer um resize da imagem,
trocar o aspect ratio dela, né? Por exemplo, eu quero ela no formato portrait, eu quero no formato landscape, né? O Nano Banana, ele, por natureza, ele pega o formato original ali, né? Daquela imagem. Então, se ela estiver no formato square, que nem essa aqui, por exemplo, ele vai gerar no formato square. Se estiver no formato portrait, né, que é para TikTok, por exemplo, aquele 9:16, ele vai gerar naquele formato, certo? Então, se você quiser fazer um resize disso, tem uma cobrança extra de créditos no caso do Nano Banana. No caso do Seedream, não. Então, se você vir aqui, ó, na interface dele, ó, aqui, tá vendo, ó, no Nano Banana, ele dá a opção aqui, por default ele é automático, né, por padrão, mas você consegue escolher aqui o formato de imagens, da imagem que você quer, né, o formato de tamanho ali, né, beleza? E, nativamente, ele tem uma qualidade um pouco menor, só que ele tem a opção de HD. E aqui também sai, acho que um pouquinho mais caro, se não me engano, tá? Mas ele tem essa opção de HD aqui, tá? Já no Seedream, você vem aqui nele, ó, ele tem as opções aqui, né, de tamanho que você quer, e ele não tem custo adicional. E ele já gera, você pode gerar a resolução no formato de até 4K. Ou seja, você viu que teve alguns exemplos ali que a qualidade não ficou tão boa, né? Um comparado com o outro, né? Tudo bem que depende do caso de uso e tudo mais. Mas, se você quiser aumentar a qualidade dele, ele chega até 4K, a qualidade da imagem. No caso do Nano Banana, ainda atualmente, ele só faz HD. Então, tem essa diferença aí, certo? E no preço também tem uma diferença aí, tá? Então, o KAI, nesse sentido aqui, de custo-benefício, ele sai melhor, tá? Bom, e as conclusões? Quem é melhor aí? Quem leva a coroa? Olha, isso aí vai ser a opinião de cada um e depende de caso a caso. Vai ter caso que o Nano Banana, você vai ter que testar, ele vai sair melhor, e vai ter caso que o Seedream vai sair melhor. Então, assim, na minha visão, os dois modelos são os top de linhas do mercado atualmente, estão ali na vanguarda ali, nesse momento, e a depender do uso de caso, um vai sair melhor que o outro. Porém, se você olha para custo-benefício, com certeza o Seedream, do ponto de vista de custo-benefício, para um produto ou para alguma coisa que você queira fazer em larga escala, ele vai te custar menos dinheiro, né? Então, nesse sentido, ele é um pouquinho melhor. Mas, isso aí fica, de novo, com a opinião de cada um e o que de cada um. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários para eu saber qual que você preferiu, o Nano Banana ou o Seedream, tá? E eu vou deixar alguns links aqui, certo? Para vocês de referência e tal. E também eu vou deixar aqui, desse lado aqui, eu vou deixar um outro vídeo, que se você gostou desse vídeo, eu acho que você vai gostar desse também, que é como você pode gerar vídeos UGC para monetizar em redes sociais ou para criar criativos de marketing na empresa que você trabalha, etc. Beleza? Então, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu, tchau!